período da tarde do segundo dia do nosso primeiro Fórum Internacional de Inovação em Tecnologia Assistiva, Esporte e Saúde. E é uma grande honra estar aqui, moderando, acompanhando a nossa convidada de hoje à tarde. Vou fazer a apresentação dela, a professora doutora Susana Soares. Ela é da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, de Portugal, docente do Gabinete de Natação. Talvez seja por isso que eu estou aqui, eu não sei. Mestre e doutora pela Universidade do Porto, e sua área de investigação é na área da biofísica da natação. Ela está aqui representando, como membro, representante do grupo coordenador das startups da Universidade do Porto. A professora Susana vai nos apresentar o tema Aprender a Ser Empreendedor, do ensino fundamental à universidade. Professora Susana, muito obrigada. Ouve-se? Muito boa tarde. Eu vou tentar não me emocionar muito e não falar muito depressa, mas se eu estiver a falar muito rápido e se alguém não me compreender, sinalizem-me, digam-me para falar devagar e eu desacelero um bocadinho, está bem? Esta é uma das minhas características, falar depressa. A segunda é falar à portuguesa, que eu não sei se vocês reconhecem, que é falar com o corpo todo. E depois porto-me mal com o micro. A falar com as mãos, percebem? E, portanto, vou tentar me portar bem, ser um bocadinho mais conservadora, porque estou presa aqui. E se eu estiver, de facto, a falar muito depressa, se não me entenderem, é só sinalizar e eu desacelero um bocadinho. Bom, queria começar pelas formalidades, agradecer mais uma vez ao José Marques o convite para estar aqui, e ele vai ter sempre a glória de ter sido o primeiro a trazer-me ao Brasil. É a primeira vez que eu estou cá com muito gosto, estou a conhecer e a absorver a cultura brasileira de uma forma muito especial, muito interessada, porque verdadeiramente sinto-me em casa. Já viajei, eu viajo habitualmente para a Europa, saio muito para a Europa, não tinha vindo ainda ao Brasil, e a grande diferença entre sair para a Europa e para o Brasil é que eu sinto-me sempre estrangeira nos países europeus. E aqui, a sensação que eu tenho no Brasil é que eu mudei de cidade portuguesa, fui visitar uma cidade que não conhecia, mas que continua em casa. E então é uma sensação muito, muito boa, sentir-me muito mais integrada no país. Por isso, muito obrigada, José, mais uma vez, pelo convite. Bom, aprender... Eu devia ter uma coisita na mão, que era para mudar, não é? Está ótimo. Bom, a primeira questão é perceber se eu vou ficar aqui a falar durante uns minutos ou se vou já embora. Porque a primeira pergunta à qual nós temos que responder, e não é uma pergunta fácil, é se de facto é ou não possível aprender a ser empreendedor. E esta parece uma discussão simples, uma questão simples, mas esta questão levanta de facto uma discussão severa, principalmente naquelas pessoas que se sentem um pouco donas do empreendedorismo, que são os economistas, os financeiros, os gestores, que dizem que isto é de empreendedorismo, ou se é empreendedor ou não se é empreendedor. Há de facto uma corrente do não. Não, empreendedorismo não se aprende nada. Não é possível aprender a ser empreendedor, nasce-se empreendedor, e os primeiros empreendedores, as primeiras pessoas que lançaram os primeiros negócios, não tiveram ninguém para as ensinar. Então, como não tiveram ninguém para as ensinar, esses é que foram os verdadeiros empreendedores. Se me permitirem uma analogia com a literatura e com a escrita, faz-me lembrar um pouco a reação de alguns escritores contemporâneos com a escrita criativa. A escrita criativa usa-se imenso na escola para estimular as crianças a escrever. E então há uma corrente de escritores que dizem que disparate, sem ensinar a escrever no sentido literário, não o ABC. Ninguém aprende a escrever. Escritor nasce, o escritor nasce. E os primeiros escritores escreveram, não tiveram ninguém para os ensinar a escrever. E então há esta imagem de que, de facto, o empreendedorismo é algo que vem de dentro, é intrínseco, ou se tem ou não se tem. Há outra corrente de pensamento que diz, não, aprende-se. É possível aprender a ser empreendedor, é possível aprender como ter uma ideia. É estranho este conceito, não é? Então eu agora aprendo a ter uma ideia. Uma ideia não é uma coisa espontânea que surge, não é, uma ideia não é, por definição, algo que surge espontaneamente.
Então agora vou aprender a ter uma ideia. Aprende-se a criar um negócio, aprende-se a lançar um negócio. Não é? É a filosofia da escrita criativa, se me permitem outra vez a analogia. De facto, nós aprendemos a escrever. Uma pessoa que não sabe escrever com traça literária consegue aprender. Se vai escrever um livro muito rico ou não, não sei, mas aprende as regras para ter sucesso nessa escrita. Aprende a ter um assunto. Eu quero escrever um livro. Vais escrever sobre o quê? Sei lá. Agora, aprendemos a buscar um assunto para escrever, aprendemos a alinhar o romance. Como é que se escreve um romance? Como é que se definem as personagens? Em que ritmo é que se apresentam as personagens? E como é que se constrói a história? E é para isso que chegamos ao fim, temos um livro e temos que saber como é que vamos publicar o livro e como é que se publica o livro. Agora faço impressões e distribuo fotocópias pelos amigos. Como é que é isto? Então, é óbvio que para eu não ir embora já para casa, não é? Tenho que ser da corrente sim, sim. É óbvio que eu acredito, o meu grupo, nós todos nas universidades, e é por isso que nós estamos aqui, senão não estaríamos aqui. Nós somos da corrente sim e acreditamos que é possível aprender a ser empreendedor. Muito bem, mas ser empreendedor remete-nos logo para a dimensão negócio, certo? Sim ou não? Quando se fala em empreendedorismo, nós pensamos logo, um negócio, vou criar um negócio, vou lançar o meu negócio e vou ganhar dinheiro, ok? É este... Onde é que é o pontinho da luz? Desculpem, é em baixo talvez. Já vi, muito obrigada. Ok? Nós começamos por aqui. Mas isto é fazer uma cabana à brasileira. Os brasileiros é que têm imenso sol, dá para construir só o telhado nas zonas em que têm sol, porque eu já aprendi que no Brasil também há frio. Mas para português, Brasil é terra de sol, é sol em todo lado. Mas isto é começar a casa por cima, pôr uma palhoça, as palhinhas em cima e 4 troncos e já chega. Okay? Só que em Portugal é muito frio, nós precisamos de paredes e temos que começar a construir a casa por baixo. Então começar aqui no empreendedorismo é começar por cima, pela palhoça. Nós temos que olhar para trás e perceber como é que se consegue chegar aqui. E antes de nós pensarmos em negócio, agora pensem comigo, o funcionamento da família terá paralelo com o negócio. O pai, a mãe que trabalham. Como é que o pai ganha dinheiro? Como é que o pai traz dinheiro para casa? Porque a mãe sai de casa todos os dias. O entendimento do funcionamento da família, será que tem paralelo com o empreendedorismo? Será que ajuda a entender o que é uma empresa e o funcionamento de uma empresa? E as pessoas e negócios numa comunidade? Porquê é que há pessoas que têm profissões diferentes? Porquê é que há vários negócios? Como é que os negócios se ligam entre si? Porquê é que uns negócios dependem dos outros? Será que se eu perceber isto não percebo mais fácil como é que eu vou formar o meu negócio no futuro? E o Estado no sentido federativo, Portugal é muito pequenino, não é como o Brasil. O Brasil tem uma dimensão territorial muito grande, por isso aquilo que são os vossos Estados, em Portugal não existe. O nosso Estado é o Estado português, é o país, e nós não estamos divididos, não faria sentido dividir um país tão pequenino. Portanto, quando eu falo aqui em Estado e nos seus setores, estou a falar no vosso sentido federativo. Sabem quantos jovens chegam à universidade e não conhecem o Estado, os vários setores do Estado, as funções de cada setor? Têm ideia? Os professores universitários que estão aqui têm ideia do nível de ignorância dos nossos estudantes à chegada às universidades a este nível? É muito grande. E a relação Estado-empresas? Aqui ainda é pior. Afunilamos, não é? Se eles já não percebem como é que o Estado funciona e os setores do Estado, tentem relacionar uma determinada empresa com o Estado. Perguntem-lhe, uma empresa de consultoria, eles vão-vos perguntar, uma empresa de quê? Consultoria, ok. A gente explica o que é. Sobre que ministério é que está? Qual é o ministério que regulamenta as empresas de consultoria? Ministério que é? Ok? E eu não sei a realidade aqui no Brasil, não tenho experiência do contacto com os estudantes universitários, mas esta é a realidade portuguesa e é a realidade com que nós nos debatemos. E os recursos, o que é isso de recursos? Matérias-primas, mão de obra, o que é isto? Ou seja, para chegar aqui, nós temos que entender isto, e isto aqui são meros exemplos que eu trouxe, para nós começarmos a partir alguma pedra e para começarmos a entender o assunto. Ok, então a conclusão é que há muito que aprender. Não só nós acreditamos que o empreendedorismo é passível de aprendizagem, é passível de ensino, mas
há muito que aprender, há muitos conteúdos. Então, temos aqui um desafio muito grande. A partir do momento em que assumimos isto como premissa, em que acreditamos nesta verdade, começamos a fazer perguntas. Ok, quando é que estamos no momento certo? E de quando estou a falar do desenvolvimento humano, desde a criança até o universitário, idade adulta, quando é que nós estamos preparados para aprender a ser empreendedores? Que conteúdos? Porque quando falamos em aprendizagem, falamos em matéria. Eu só ensino se tiver matéria para ensinar. Então, dentro do empreendedorismo, o que é matéria? O que é que eu ensino? Okay? Em que idades? Que eu saiba, e se tiver aqui alguém da pedagogia ou da didática vai concordar comigo, que eu saiba, nós no ensino temos sempre progressões. Ensinamos o mais fácil antes e o mais difícil depois, correto? Temos uma progressão. Também não é preciso ser da pedagogia para perceber. Se nós nos lembrarmos do ano de escola, nós aprendemos a fazer contas de somar antes de aprender trigonometria. Isto é evidente para qualquer comum dos mortais. Então, como é que eu alinho estas matérias do empreendedorismo para eu ir aumentando progressivamente a complexidade dos conteúdos? E com que metodologias? Como é que eu faço? Faço conferências? Sento os alunos todos numa sala? Faço dinâmicas de grupo? Faço tutorias individuais? Que metodologia é que eu vou utilizar? Qual é o propósito? O propósito é chegar a uma startup, é chegar a uma empresa que possa ter uma ideia de negócio, uma empresa, uma estrutura de negócio que possa ser implementada no mercado, ou é só aprender por aprender e pronto, fica assim um assunto cultural? O empreendedorismo é mais uma coisa de que eu sei falar. Se eu souber falar de bordado português, vocês se calhar, eu digo aqui umas coisas e é giro, não é? Culturalmente, eu até sou uma pessoa cultural. Mas depois perguntam-me, sabes fazer bordado português? Não. Pronto, tenho a dimensão cultural do conhecimento, que não me serve para nada, não o aplico em nada. Okay? E depois, incubam-se as startups ou não? Ou seja, leva-se esta empresa para um ninho acolhedor, onde ela vai desabrochar antes de entrar no mercado? Estas são questões prementes quando nós começamos a falar de empreendedorismo e de colocar o empreendedorismo nas universidades e de levar o empreendedorismo aos nossos alunos. Nós temos que pensar nestas coisas. É um facto que, para os que acreditam que o empreendedorismo se ensina, é um facto que os que acreditam que o empreendedorismo se ensina estão nas universidades. E as universidades têm assumido o papel de liderança no ensino do empreendedorismo. Mas eu convidava-vos a concordarem comigo. O ensino do empreendedorismo nas universidades está aqui. Concordam comigo ou não? Os concursos de empreendedorismo, o que é que são? Lançados pelas universidades. Nós estamos aqui, nós estamos, se calhar, ou talvez, eu já sei que vocês não dizem se calhar, estamos talvez, provavelmente, a construir a casa pelo teto. E apesar de estarmos no Brasil, não queremos a palhoça brasileira, do indígena, com as palhinhas e só com os troncos. Nós queremos uma casa mais sólida. Então, será que nós, nas universidades, nos estamos a esquecer disto? Mas eu também não sei se isto é função das universidades. Temos que pensar se é. Outros factos. Os estudantes universitários, e estes factos já advêm da nossa experiência no contacto com os estudantes universitários no âmbito do empreendedorismo, os estudantes não têm conhecimentos de base sobre coisas como circulação de dinheiro e organização do Estado para poderem empreender. Se nós sugerirmos a um estudante algo dentro do empreendedorismo, quando ele nem percebe como é que circula o dinheiro e ele não percebe sequer como é que está organizado o seu país, ele vai empreender como? Ele fica completamente baralhado. Okay? Ele não tem o conhecimento, às vezes, do funcionamento da própria família, do que é que acontece, como é que os pais ganham dinheiro, da circulação de pessoas e negócios, da organização do Estado, não sabe. Isto é um nível básico de estudante universitário. Há outros que vêm um bocadinho mais formados e já sabem mais algumas coisinhas. Mas, habitualmente, eles vêm bastante básicos. E os estudantes também não conhecem conceitos básicos de gestão, de finanças, de economia, para poderem empreender. Imaginem alguém como eu, que vem da área do desporto. Okay? O meu assunto foi suor durante anos na vida. Mais nada. O que é que eu tenho a ver com o empreendedorismo? O que é que eu estou aqui a fazer? Falam-me de mercado. Mercado, para mim, é onde eu vou às compras. Trazer as coisas para o frigorífico. Né? Isso, para mim, é um mercado. Eu vou ao mercado fazer compras. O que é isto de mercado? A noção de mercado.
A noção de oportunidade de negócio. Oportunidade de quê? Então os negócios a gente lança. E lança porquê? Então, porque o meu vizinho tem uma sapataria, eu também quero ter uma sapataria. E eu tenho tendência para ter um negócio copiado. O vizinho tem uma mercearia e o outro também abre uma mercearia. E um abriu um café e o outro quer abrir um café. Mas o que é isso de oportunidade de negócio? Será que abrir o café ao lado do vizinho é uma boa oportunidade de negócio? O circuito de negócio, então, aqui é dramático. O conceito de lucro. A maioria das pessoas acha que lucro é quando entrou o dinheiro, não é? Se entrou o dinheiro, isso é lucro. Oi, era bom. Não é? Se a entrada do dinheiro fosse lucro, era muito bom. Entre o dever e o haver, não é? Entre aquilo que eu tenho que pagar e aquilo que eu recebo, vai uma enormidade de complicações. Noção de empréstimo, noção de juro. Vocês já deram conta, eu não sei se o fenómeno dos empréstimos é comum aqui em Portugal e se há empresas de empréstimos com um juro muito alto. É? Também é como em Portugal. Isto é tudo igual. Já percebi que não há diferença nenhuma. É tudo igual. Okay? Vocês já viram quantas pessoas fazem empréstimo? Em Portugal chama-se crédito ao consumo. Aqui não sei se é a mesma linguagem. Crédito ao consumo é quando eu quero fazer uma compra e não tenho dinheiro e vou pedir àquela empresa que me dê o dinheiro para eu comprar a minha televisão, a minha moto, o meu carro, seja o que for. O juro deste empréstimo, quer seja de proveniência bancária, quer seja por uma empresa que esteja associada a um banco ou até uma empresa privada de crédito, o juro é altíssimo. Eles são capazes de me pedir 25% de juro. O que significa que quando eu for pagar a televisão, eu paguei o valor da televisão mais 25% do seu valor. E há pessoas que não sabem fazer estas contas. Há inúmeras falências pessoais, pessoas que entram em falência pessoal, com inúmeros créditos ao consumo porque não se aperceberam do que iam ter que pagar no fim. O comum dos mortais não sabe fazer estas contas, os nossos alunos também não. Investimento próprio, capitais alheios, patrocínio, mecenato, também não sabem. Eu tenho uma história muito engraçada sobre esta questão do investimento, que foi um grupo com que eu trabalhei na startup, e quando fui analisar o plano financeiro com eles, eles diziam-me que investiam 5.000 euros de capitais próprios, portanto, eles, do dinheiro deles, punham 5.000 euros, iam pedir 30.000 euros à banca, e depois tinham ali 15.000 euros de ato que eu não percebia de onde é que vinham. E eu disse, então de onde é que vêm estes 15.000 euros? Porque o investimento inicial eram 50.000. Disse, ok, 5.000 vossos, 30.000 do banco, ok, e os outros 15.000? São o prémio do concurso. O prémio do concurso? Sim, então nós vamos ganhar o concurso e pegamos no dinheiro do concurso e investimos na empresa. Mas olhem lá, e se vocês não ganharem o concurso? Morre aqui o negócio. Então isto é para fazer negócio, não é para fazer negócio? Estamos a falar de alunos universitários que não foram capazes de ter este discernimento. Okay? Isto é uma situação real que eu acabei de vos contar, eu vivia com uma equipa. Portanto, nós temos que perceber qual é o nível de, deixem-me usar o termo violento, ignorância dos nossos alunos se queremos ensinar o empreendedorismo, porque nós só conseguimos ensinar quando nos conseguimos colocar na pele do aluno e percebemos o que é que ele não sabe. Okay? Não é só saber o que lhe ensinar, é saber o que ele não sabe, porque às vezes nós estamos a ensinar coisas que eles sabem, outras vezes estamos a ensinar coisas que são demasiado complexas para o nível de conhecimento deles. Isto são questões básicas da pedagogia. Se estiver alguém aqui na pedagogia e da didática, sabe que eu estou a falar de questões muito básicas e que qualquer professor sabe por intuição. Consequência destas coisas, os alunos têm, por exemplo, uma dificuldade imensa em desenvolver um plano de negócio. A primeira vez que eu ouvi falar de plano de negócio, arrepiei-me completamente. Plano de negócio, eu sei escrever um artigo científico, agora um plano de negócio. Não faço ideia do que isto foi. Foi arrepiante e devo-vos dizer que este meu arrepio aconteceu em 2007, não vai assim há tanto tempo. Têm imensas dificuldades em aplicar conceitos financeiros mais completos, obviamente, se eles não sabem os mais simples, se eles não conseguem perceber o que é um investimento, se eles não conseguem perceber o que é um juro, como é que eles vão perceber o que é um ativo, o que é um acionista, o que é um fundo de maneio, o seu cálculo, não é? Para a maioria deles, fundo de maneio é ter dinheiro no mielheiro que está lá guardado para mexer para as eventualidades, está muito longe disso. Bom, e claro, as dificuldades da inovação, não é? Pedir-lhes, no meio destas ignorâncias todas, para serem inovadores na criação do negócio, devo-vos dizer que é, como dizemos em Portugal, é obra. Ou seja, é muito difícil. Neste caso, se eles têm este nível de dificuldades tão grande que nós detectamos na universidade, se calhar o melhor é começar cedo.
talvez o melhor não seja deixar para a universidade toda a responsabilidade na formação do empreendedorismo. Okay? Eu vou fazer agora aqui um simples exercício exemplificativo. Isto foi um exercício teórico de um possível alinhamento de conteúdos e que está relacionado com o crescimento da criança e principalmente com o seu desenvolvimento a nível escolar. Okay? Eu tentei fazer, e espero ter feito bem, eu tentei fazer o alinhamento pelo ensino brasileiro, que é diferente do nosso. A nossa organização escolar é diferente. Se tiver ali algum erro nas idades, vocês perdoam-me, e se tiver ali um ano para trás, um ano para a frente, ou alguma coisa errada, centrem-se talvez um pouco mais no grupo etário que eu vos dou, se estiver errado na nomeação do ciclo de ensino, está bem? Apesar de eu ter tido a ajuda de um doutorando brasileiro, não estava completamente sozinha. Bom, vamos imaginar-nos nesta etapa da primeira etapa de ensino fundamental, crianças dos 5 aos 10 anos, e vamos criar um objetivo para esta etapa. E o objetivo para esta etapa é a criança perceber, saber como se ganha dinheiro. Saber como se ganha dinheiro, principalmente através de ações de venda. O ganhar dinheiro é um conceito que a criança às vezes não tem. Os miúdos acham que o multibanco é assim uma espécie de fonte onde se abre a torneira e o dinheiro sai. E eles não têm a noção de que o dinheiro para o multibanco é um ganho, okay? E que é preciso ganhar dinheiro. Nesta fase, com as crianças muito pequeninas, é perfeitamente possível implementar metodologias como a venda de objetos sem valor pessoal. É muito fácil na escola pedir aos meninos, isto é um exemplo, como outro qualquer, há inúmeras atividades, é um exemplo de uma atividade, pedir aos meninos para juntarem tudo o que está em casa que não tem valor, trazerem para a escola e fazerem aquilo que nós chamamos uma venda de garagem, penso que vocês chamam o mesmo, e que os meus colegas brasileiros disseram, diz brique que corre bem. Acho que vocês têm este termo. Portanto, há uma venda. Isto é empreendedorismo? A esta hora vocês estão a perguntar, não? Isto é empreendedorismo ou isto não é empreendedorismo? Sim ou não? Sim ou não? Vocês conhecem o OLX? Não conhecem o OLX? Não? Podem ir ver à internet. O OLX é venda de artigos usados na internet que são nossos. Está bem? Se eu tiver um conjunto de livros que quero vender, já não os quero, coloco no OLX. E alguém que quer comprar entra em contacto comigo e depois a venda é direta, não é? A Valéria quer os meus livros, ela telefona-me e diz, sim senhora Valéria, encontramos no shopping às X horas, eu levo os meus livros e ela paga-me. Olhem o OLX. Olha aqui ele, que os meninos fazem aos 5 ou 10 anos. Qual é a diferença? No OLX, quem criou o OLX criou-o como negócio, tem a ideia de um negócio. Nas criancinhas, o que é que nós fazemos? Uma venda para ter piada, tão giro, os papás vão ver e acham um piadão desgraçado. Ai, que lindos, e venderam muito. E as crianças chegam muitas vezes a nem sequer ver o dinheiro. Os educadores ou os professores a ver o dinheiro no sentido de ter a noção do que ganharam. As crianças fazem a venda, promovem a venda, os professores no final pegam na caixinha do dinheiro, o que é que fazem? Levam com eles, depois os professores contam o dinheiro, entregam a quem tem que entregar e a criança não tem sequer a noção do ganho. Ora, perdemos uma excelente oportunidade de começar a formar num sentido empreendedor. Então, se a criança desenvolveu uma ação de venda e não teve o gostinho pelo valor, o gostinho pelo ganho, depois não lhe peçam na universidade para ela ser empreendedora, porque ela não percebeu. O dinheiro continua a cair do céu. E vai, primeiro, o dinheiro é uma coisa como Nosso Senhor, eu costumo dizer, vai para qualquer lado onde ele está que não se vê e depois vem dele para nós que eles também não sabem como. Percebem? Quando fazemos só a venda crua e não lhes explicamos mais nada, matamos uma grande oportunidade de ensino, do empreendedorismo. Estamos a falar de crianças muito pequeninas, 5, 10 anos. E é claro que depois temos uma ótima oportunidade também aqui, que é usar o funcionamento da família, criar ações em sala de aula, por exemplo, é outro exemplo, onde cada um traz as profissões dos pais, onde cada um vai ter que explicar como é que os pais ganham dinheiro, vai ter que fazer as perguntas em casa e estamos a formar no sentido empreendedor. Eles começam a perceber como é que funciona a sua família e a sociedade onde estão inseridos.
segunda etapa do ensino fundamental, 11 a 15 anos. Alguém tem filhos adolescentes? Ou filhas? 2. Não diz mentiras, vá lá. Vai. Então, para os adolescentes, quem é que já teve filhos adolescentes também? Também certo, está no grupo. Vocês reconhecem esta conversa? Mãe, eu quero. Resposta da mãe, queres? Tu sabes quanto é que custa ganhar a vida? Julgas que o dinheiro nasce nas árvores? Também se diz aqui no Brasil. Tu julgas que o dinheiro nasce nas árvores? Conhecem esta conversa? Identificam tudo? Sabem qual é a resposta? Não. Não sabem. Para além dos seres intempestivos que eles são e de acharem que têm tudo de graça, efetivamente, se nós analisarmos a questão a fundo, não sabem de onde vem o dinheiro. Tu sabes quanto é que custa ganhar esse dinheiro? Não fazem a mínima ideia de quanto custa ganhar aquele dinheiro. Porquê é que hão de fazer? Nunca trabalharam. Nunca lhes demos nenhuma formação do ponto de vista do negócio e do empreendedorismo. Eles não sabem. Eles não adivinham, correto? Não sabem. E mesmo com formação em empreendedorismo, eles continuam a achar que o multibanco é uma torneira aberta, não é? Ok. Então, como é que nós vamos tentar torná-los um bocadinho mais conscientes? Mais um exemplo. Temos aqui. Podemos fazê-los aprender como se ganha dinheiro. A vender, agora não, algo que existia em casa, que era supérfluo, mas agora um produto, algo que eles têm que criar, ou um serviço. Nesta idade, eles já entendem a ideia de serviço. Okay? Porque quando nós falamos em venda, muitas vezes as pessoas pensam venda produto. Ok? E não se apercebem que a venda não é só sobre um produto, pode ser de um serviço. É o momento de lhes desenvolver a criatividade. Se nós desenvolvermos uma ação de venda numa turma, seja de produto ou de serviço, o que tiver o melhor produto ou o melhor serviço vai ser o que ganha mais dinheiro. E se já lhes ensinamos antes o apelo do dinheiro, o gosto por ganhar dinheiro, o gosto por criar valor na sua atividade, quando eles chegam aqui, eles querem ser muito criativos, eles querem ter um produto ou um serviço que os outros colegas não têm, que é para ganharem mais dinheiro do que os outros. Vejam como isto é riquíssimo e facílimo de implementar na escola. Nós a brincar, e estou a falar a brincar mesmo, com uma atividade muito lúdica, onde eles se envolvem muito, nós conseguimos ensinar empreendedorismo de uma forma muito, muito intuitiva. Não podemos esquecer depois de, no fim, lhes explicar o que eles estiveram a fazer. Conhecer a função das pessoas e negócios na comunidade aqui começa a ser muito fácil, porque eles já percebem melhor o funcionamento da sociedade, é chamá-los para o conhecimento. O Estado já tem significado aqui, os setores do significado, os setores do Estado, eles já conseguem perceber o que é que são os setores e qual é a sua função. Exemplos de atividades que se podem fazer com eles, vendas de objetos produzidos pelos próprios. Aqui no Brasil também houve a moda das pulseirinhas de borracha, que as meninas faziam pulseiras e colares e vestidos. Olhem, uma ótima oportunidade, a que tem as pulseiras mais giras é que vai vender mais. Aquele livro de receitas da avó que anda lá em casa, para as meninas e os meninos que gostam muito de cozinhar e que guardaram um livro de receitas da avó e depois nós desenvolvemos nas escolas venda de doces, venda de serviços realizados pelo próprio, a lavagem do carro da família, ou de outros familiares, ou de outros amigos, que pode ter retorno. Eles podem ganhar dinheiro com isso. Eles começam a perceber como é que se ganha dinheiro. Sabes quanto é que custa? Custa lavar o carro da mãe. Tá bem? Não é exploração do trabalho infantil, está bem? Não precisam de chamar ninguém da justiça para me levar para me prender. Estamos a ensinar empreendedorismo. E aqui é importante desencadear, aqui nesta fase, neste escalão etário, é importante iniciar também as noções de patrocínio, porque se eu tiver um serviço de lavagem de carro, por exemplo, eu preciso de detergentes para lavar o carro, eu preciso de escovas para lavar o carro, eu preciso de panos, ok? E é importante usar o conceito inicialmente de patrocínio. Alguém, está bem, tu queres lavar carros da família, então eu vou-te patrocinar, eu vou-te oferecer os produtos da lavagem do carro. E mais tarde, e quando digo mais tarde estou a avançar um bocadinho na idade, entrar com a ideia do investimento, que é, eu vou investir, investimento tem retorno, quer dizer que eu vou-te ajudar a comprar os primeiros produtos de lavagem do carro, mas depois quando tu tiveres dinheiro, tu vais ter que fazer o retorno. E então agora nós já começamos a dar-lhes a ensinar-lhes a diferença
a ensinar-lhes o conceito do lucro. Calma que lucro não é só o dinheirinho que tu recebes da lavagem do carro, tens que pagar os detergentes. Okay? Há aqui continhas a fazer. Ou então eu emprestei-te dinheiro, mas o empréstimo é a seguir. E tu tens que me devolver. Olhem, um exemplo muito engraçado que eu quis criar aqui. A minha filha, o ano passado, fechou a etapa fundamental e mudou de escola. Ela mudou de colégio. E, normalmente, quando isto acontece nos colégios privados em Portugal, é muito comum eles fazerem a viagem de fim de curso. Não é de fim de curso coisa nenhuma, não é? Porque ela mudou agora para o vosso ensino médio. Mas, pronto, o que acontece é que ela fechou o ciclo naquela escola, no colégio. E eles decidiram todos que iam comemorar o fim de ciclo e iam fazer uma viagem a Londres. Iam todos uma semana para Londres. Coisa a que os pais acharam um piadão, como vocês devem calcular, não é? Portanto, achamos muita piada, nós pais, porque pai... Então, eu fui à escola, falei com a diretora da minha filha e disse: eu tenho uma ideia para estes meninos não acharem que os pais são os patrocinadores totais da viagem deles. Se eles querem ir para a Inglaterra, acho muito bem, uma semana vai-lhes fazer lindamente, tem todas as vantagens do mundo, mas é preciso os meninos perceberem o quanto custa ir para a Inglaterra. E cheguei à professora e sugeri-lhe lançar um jogo, uma tarefa de empreendedorismo. Então cheguei lá, dividi-os por grupos, separei os grupos, que eram as empresas, e disse: agora cada um de vocês é uma empresa e cada um de vocês vai arranjar um produto para vender, que é para ganhar dinheiro para a viagem de fim de curso. Bom, saíram coisas giríssimas. Giríssimas. E devo-vos dizer que no espaço de um mês, alguns meninos tiveram um lucro de 600 reais, mais ou menos. O que para eles, para miúdos desta idade, num colégio ao fim do mês, é grande. Houve um grupo que decidiu vender rifas. Fizeram rifas. Okay? Lembraram-se das rifas, porque aqui não se pede inovação ainda. É de reparar que aqui não é nada inovador. Aqui a tarefa é: produz dinheiro, faz dinheiro para a tua viagem de fim de curso. Então, ganharam imenso dinheiro com as rifas, no final fizeram um sorteio, deram lá um bonequinho ao primeiro lugar e está feito. Outros fizeram venda de bolos. Uma fez venda de bombons artesanais, porque a mãe sabia fazer e a ajudou a fazer. Sempre que havia um evento no colégio naquele mês, eles têm eventos a toda a hora, havia uma banquinha de uma das empresas que vendia qualquer coisa. Eles fizeram uma organização, houve um grupo que fez uma organização de um campeonato de futebol, onde cobrou entradas. E então eles arranjaram uma série de estratégias para arranjar dinheiro para a sua viagem de fim de curso. Querem mais empreendedorismo do que isto? É fácil, digo eu. 16 a 18 anos, chegamos à época da maior responsabilidade, estamos a aproximar da entrada no mundo universitário, começa a ser premente esta distinção entre receita e lucro, temos que acentuar. Conceitos de investimento, empréstimo e juro têm que entrar nesta fase. A relação Estado-empresas tem que ser entendida já neste momento. Okay? Eles têm que ter um conhecimento muito melhor de como se ganha dinheiro, de que quando nós fazemos um negócio, quais são as obrigações sociais que temos. Eles têm que ter um domínio muito melhor desta relação Estado-empresas. Metodologia, podemos voltar à venda de produtos ou serviços com um investidor familiar a juro baixo. Aqui, nós temos que, quando trabalhamos nas escolas e com os pais, temos que dizer aos pais: não há nada de graça, tudo tem que ter retorno, porque senão não conseguimos ensinar o conceito de juro. Às vezes para os pais é difícil de entender, porque nós pais somos muito generosos. Toma lá o dinheiro para investir no teu negócio e agora não quero de volta. E nós temos que trabalhar com os pais e dizer: não, é preciso ele devolver aquele dinheiro, mais X% que é combinado, que é para eles aprenderem a noção do juro, que é para eles perceberem que quando nós vamos ao banco pedir dinheiro emprestado, o banco empresta, mas quando devolvemos o dinheiro ao banco, devolvemos aquele dinheiro que ele nos emprestou, mais o X correspondente ao juro, porque senão eles não entendem e acham que é muito fácil ir ao banco pedir um empréstimo. E depois nós queremos que eles formem uma empresa e que percebam o conceito de juro e eles não percebem. Quando fazem as contas, não entram com estas variáveis. A venda de produtos ou serviços com simulação de recurso à banca também os ajuda a perceber que o juro é variável. Se eles recorrerem a diferentes entidades de crédito, eles vão ter... O juro é variável, o juro pode não ser sempre o mesmo.
é a altura de nós entrarmos com a busca de patrocínios. Por exemplo, quando eles vão fazer uma viagem aqui, a situação de venda anterior pode ser implementada, mas aqui é muito interessante eles já irem à procura de patrocínios, e alguns pais têm empresas e é muito bom preparar ações de pedido de patrocínio e pensar o que é que eu vou dar à empresa para a empresa patrocinar a minha viagem, agora sim, efetiva de fim de curso ou de fim de ciclo de estudos. E aqui, quando há investimento familiar, entrega de parte dos lucros à família, era aquilo que os nossos pais faziam antigamente. Quando um filho ia trabalhar, ou entregava o ordenado em casa, ou entregava uma parte do ordenado. Aqui no Brasil deve ser igual, não é? Não é? Não? Assim, a malta mais... Depende do pai, não é? Depende do pai. Alguns pais eram muito generosos, mas quando as famílias eram mais pobres, também dependiam muito dos ganhos dos filhos. E então os filhos ou entregavam o ordenado inteiro ou entregavam uma parte. É muito bom para aprender esta noção do imposto. Assim, a família funciona um bocadinho como o Estado. Muito bem, vamos continuar mais um bocadinho. Agora chegamos à universidade. Na universidade, o objetivo já é gerar valor, tem que ser. Tá? Nós estamos a um passinho do mundo, da vida real, do emprego, e aqui já é preciso gerar valor. É muito importante no ensino universitário eles terem a noção de que eles podem ser criadores do próprio negócio. Eles podem ser patrões, eles podem se lançar. Okay? Perguntem a quantos jovens universitários, vamos fazer um questionário a todos os jovens universitários, pomos só uma pergunta e 2 quadradinhos. Serias capaz de lançar uma empresa? Ponham sim ou não e vejam a maioria das respostas. A maioria das respostas vão ser não ou nim, talvez. Se a gente puser lá um talvez, toda a gente põe talvez, não é? Mas se obrigarmos à escolha sim, não, vai pender para o não. Outra coisa, mas então agora todos os estudantes universitários vão ser patrões, toda a gente na universidade. Nós vamos entrar com o empreendedorismo a sério, vamos ensiná-los. E a partir de agora só vamos ter patrões, não é? Toda a gente vai abrir negócios, isto vai ser uma maravilha. Todo estudante universitário agora sai da universidade e tem um negócio. Então e os que não vão ter? O empreendedorismo não serviu para nada, pois não? Serviu. Serviu para ele se manter empregado numa empresa ou numa estrutura. Vou-vos dar um exemplo muito simples que vai já clarificar aquilo que vocês estão a dizer. Aqui há uns anos atrás eu fui coordenadora do grupo de natação e das atividades de natação de uma piscina, das atividades aquáticas num ginásio, numa entidade privada. Okay? Quando lá cheguei, aquilo estava assim um bocadinho pouco caótico, os professores brigavam uns com os outros, aquilo estava tudo desorganizado. Eu organizei aquilo tudo e uma das coisas que disse foi: na minha equipa ninguém diz mal de ninguém e todos nós vamos trabalhar de forma coordenada. Organizei os níveis da natação e disse: este menino, quando estiver pronto aqui, vai para ali. Mas eu perco o meu aluno. Não perdes nada. Passas este para o nível seguinte e para ti vão entrar meninos vindos do nível inferior. Portanto, façam o favor de não me reter alunos, vamos pôr os alunos a circular, os meninos a evoluir, vamos fidelizá-los pelo gosto de aprender. E todos vocês vão ter alunos, não se preocupem. Ok? Sim, senhor, a maioria deles, a maioria dos professores da equipa entendeu a mensagem, começaram a trabalhar de forma coordenada e havia um cromo. Sabem o que é um cromo? Que a gente cola na caderneta? Não? Como é que vocês chamam? Estampinha? Aquela coisa que a gente tira das bolsinhas e cola nas cadernetas, coleciona, é o cromo. É um colante. A gente põe lá. Adesivo. Aprendi uma palavra nova. Obrigada. Então, um adesivo é uma pessoa absolutamente estranha, não é? E, portanto, eu tinha um que era completamente contracorrente. Não queria, não fazia, não passava os alunos para os colegas, portanto, ele não funcionava dentro da equipa. Ok? E eu aconselhei vivamente a administração a ir ver os passarinhos para o outro lado da rua. E ele foi. Será que se aquele jovem percebesse alguma coisa de negócio, teria ficado na estrutura e teria percebido a estratégia da empresa? Será que ele tinha percebido que nós estávamos a tentar fidelizar clientes pela qualidade do ensino e pela progressão dos alunos dentro dos vários níveis da natação? Ele nunca percebeu isso.
Ele nunca foi capaz de passar um aluno, porque quando passava um aluno, perdia um aluno. E se ele perdia alunos, ele era mau professor. Ele tinha que ter os alunos todos com ele. Porquê que num seio de um grupo, ele não foi capaz de o perceber? Não foi capaz de o perceber porque ele não percebe nada de negócios. Ele não sabe o que é um negócio. Se ele soubesse o que é um negócio, ele contribuía para o patrão dele, no sentido de ganhar ele próprio cada vez mais. E esta noção é muito difícil, muitas vezes, de passar nas estruturas. Portanto, se eles não forem geradores do seu próprio negócio, se eles não forem inovadores na faculdade ou se não ficarem em centros de investigação, pelo menos vão para o mercado de trabalho muito mais capacitados para entender a estrutura da empresa onde estão e a filosofia da empresa. Okay? Metodologia. Aqui toda a gente conhece agora, ou nós vamos conhecendo, participação em programas de formação de empreendedorismo das universidades, já começam a aparecer de forma mais ou menos estruturada, e participação em concursos de empreendedorismo que podem ser promovidos pelas universidades, por entidades privadas que colaboram com a universidade, mas aqui na universidade já começam a aparecer estas oportunidades. E agora? Depois disto tudo, agora alguém vai ter que arregaçar as mangas, não é? Pois, isto é tudo muito lindo na teoria, mas depois alguém tem que agarrar e fazer. Quem é que vai ser responsável pela formação no ensino pré-universitário? Não me parece que a escola esteja capacitada para o fazer. Pelo menos em Portugal, os professores estão mergulhados em problemas disciplinares, estão mergulhados com a obrigatoriedade de manter os meninos na escola até o 12º ano e de termos uma porcentagem elevada de crianças e jovens que não querem estar no ensino. As aulas são uma loucura. Senta-te, está calado. Para! Isto é o dia-a-dia do professor na escola. Eles estão atolados de problemas e depois é um menino que é filho de mãe drogada e o outro é filho de uma prostituta e o outro não sei o que levou na cara do pai no dia anterior e a irmã foi presa e a escola está cheia destes problemas. Como é que pedimos a estes professores para ensinar empreendedorismo? Às vezes pode ser uma boa ideia para eles quebrarem o ciclo, mas ouçam, é pedir-lhes muito. Quando há uma automotivação do professor está bem, mas agora é dizer assim, tu professor tens que fazer. Neste momento, parece-me pedir-lhes demais. Eu acho que já se lhes pede demais, mas pronto, mas isto já sou eu a falar. A universidade não me parece. Se nós vamos ao ensino pré-universitário, se ainda nos pedem mais isto, então é que nós não fazemos nada na nossa vida, não é? Eu sei que nós temos os nossos programas de extensão universitária, mas aqui o que nos estão a pedir é para nós irmos dar assim umas aulinhas para a escola e desenvolver umas atividades para a escola. Não me parece que seja esse o papel da universidade. Okay? Então terá que ser outra entidade qualquer. Okay? Eu vou deixar o outro pendurado. Posso deixar? Vou deixar pendurado ali. Ele fica ali bonito. No ensino universitário é óbvio que a responsabilidade é da própria universidade, mas também pode ser de outra, a tal outra que está pendurada. Fica ali. Alguém conhece este nome? Tirem-lhe o Portugal. E só o Junior Achievement. Não. Hoje de manhã o René esteve a apresentar o I2P. Não me enganei. O I2P não é da universidade. O I2P é promovido por uma entidade que não está sediada na universidade. A Junior Achievement é uma congênere. É uma ONG, uma organização não governamental, que tem como propósito estender o ensino do empreendedorismo e aumentar a literacia financeira e o gosto pela criatividade e pela inovação à população de crianças e jovens. Eles querem disseminar o empreendedorismo pela população. Este é o grande objetivo. Eu gosto desta palavra porque acho que os caracteriza muito bem. A Junior Achievement quer disseminar empreendedorismo, quer que toda a gente saiba sobre empreendedorismo. É uma organização que nasceu em 1919, neste momento está sediada no Colorado e ela tem congêneres em toda a parte do mundo. Tem uma congênere portuguesa, a Junior Achievement Portugal, e para quem não conhece tem uma Junior Achievement Brasil, e para quem não conhece tem uma Junior Achievement São Paulo, ali ao lado. Não é? Para vocês é ali ao lado, para mim é um bocadinho longe. 2 horas e meia em Portugal é uma distância muito grande. Para vocês é já ali. Mas vocês têm uma Junior Achievement de São Paulo.
efetivamente. Ora, vejam o funcionamento desta organização. É muito interessante. E agora peço-vos desculpa, mas são vocês que vão ter que fazer o esforço ao contrário do meu e acompanharem o nosso esquema de ensino. Este slide nem sequer é meu, é da Junior Achievement. Eu pedi-o emprestado. Não roubei, pedi emprestado. Disse que ia trazer para aqui. E vejam o que eles fazem. Eles entram no primeiro ciclo do ensino básico, portanto, os mais pequeninos, os 5 a 10 anos, aquela primeira etapa, e têm 2 atividades para o primeiro ciclo. A Junior Achievement vai à escola, fala com os diretores das escolas, fala com os professores e pergunta: nós podemos implementar aqui os programas? E as escolas que aceitam, e se têm professores que aceitam desenvolver os programas, a Junior Achievement vai à escola e vai lá. São eles que dão a formação. Okay? Aqui temos a primeira etapa do... Aqui é uma mistura entre a vossa primeira e a segunda etapa do ensino básico. Aqui será o correspondente à primeira etapa do ensino básico. Têm um programa, têm 2 programas para a segunda etapa. Isto já é o vosso ensino médio, têm 3 programas. E no ensino superior têm 1. Há aqui um erro neste slide. A responsável pela Junior Achievement de Portugal chamou-me a atenção para isso, porque há aqui uma repetição, não sei se vocês estão a reparar. Há aqui este e este estão repetidos e eles pertencem aqui. O programa universitário é este, é o Startup Program. Mas a Junior Achievement vai às escolas, vai à universidade, faz knock-knock, bate à porta e se tiver alguém que responda, vai implementar os seus programas naquele ambiente educativo. O Startup Program agora é o que nos interessa mais, porque este é o programa universitário. O programa universitário é para jovens que vão dos 18 aos 30 anos. Eles têm que fazer 30 anos até junho, fim de junho. Se fizerem 31 no dia 28 de junho, já não podem participar no programa. Okay? Ele é destinado a universitários, licenciados e mestres. Eles também aceitam doutores, alunos que estejam em processo de doutoramento, aceitam doutorandos. E o que eles querem é que, através da organização e operação de uma mini-empresa, os jovens têm que criar uma mini-empresa e têm que aprender a estrutura do sistema empresarial e dos seus benefícios. Aqui, eles dão um ênfase especial, obviamente, ao desenvolvimento do plano de negócios e ao plano de investimento. Portanto, aqui, ora, já vai em negócio sério, já vai em contas a sério. Mas se eles tiverem feito o processo anterior, quando chegam aqui também já não têm um choque muito grande. Eles já conseguem facilmente entrar nesta estrutura, porque esta é a ideia da linha de formação da Junior Achievement. Ora, eles foram fazer knock-knock na Universidade de Porto. Bateram à porta e quem estava lá era não era eu. Quem estava lá era um senhor que vocês vão ver na televisão daqui a bocadinho e que se chama João José. Então eles bateram à porta e quem atendeu foi o João José. Vocês vão já vê-lo ali no ecrã, que ele vai fazer uma conferência online. O João José, depois de lhe terem batido à porta, e ele é professor da Faculdade de Engenharia, é o diretor do MIET, do mestrado em Empreendedorismo e Inovação da Faculdade de Engenharia. Quando a Junior Achievement fez knock-knock, ele deu saltinhos de contente. E foi para a Universidade do Porto em busca de outros entusiasmados como ele, não é? E alguém fez knock-knock na minha porta e me disse: tu queres ir? Empreendedorismo? O que é isso? Olha, eu fui. Era para ir para Lisboa, ia para a capital passear, a capital de Portugal, fui do Porto para Lisboa, fui passear um dia, não trabalhei naquele dia, foi ótimo, descansei, tal, e fui lá fazer uma coisa que não fazia a minha ideia, o que é que ia fazer? Fui lá, empreendedorismo, eu tive que ir ao dicionário ver o que é que queria dizer empreendedorismo, que eu não sabia. Estamos a falar em 2006, não sei se têm noção, porque foi há pouquinho tempo, mesmo um pouquinho. E então lá fomos nós para Lisboa, fomos ouvir a Junior Achievement e o que é que ela queria com estes programas de formação. Claro que ficamos logo apaixonados, não é? O grupo da Universidade do Porto que foi para lá, e foi muito gira a sessão, porque eles fizeram-nos a fazer uma atividade de empreendedorismo. Nós tivemos que criar uma mini-empresa no local, fizemos uma atividade muito dinâmica, aquilo foi engraçadíssimo, adoramos. Viemos para o Porto, de bandeirinha, a dizer: isto vai para a UP. E nós vamos lançar isto na UP. Nós já viemos muito entusiasmados para o Porto. E, de facto, lançamos. Então, falamos com o reitor, falamos com quem devíamos
falamos com o pró-reitor responsável pelo empreendedorismo na altura na equipa reitoral, isto foi bem aceito e vamos lá começar. E como tudo começar, começamos um bocadinho às cegas, porque nós não conhecíamos bem a estrutura da JAP e então lançamos isto um bocadinho às cegas e depois fomos melhorando. Então, e como é que isto funciona? Como é que isto funciona? Isto é muito engraçado. O Startup é uma competição, que a competição é organizada pela JAP, pela Junior Achievement de Portugal. São eles que organizam, nós não organizamos competições. É uma competição que tem 3 fases. As equipas que vão ao Startup concorrem numa fase regional, as que são selecionadas do regional entram numa competição nacional e do nacional é selecionada uma equipa que vai à competição europeia. Okay? Portanto, o rebuçado da aprendizagem do empreendedorismo é a competição. Este é o desafio. Concorrem equipas de 2 a 5 estudantes. Regra da JAP, não tem nada a ver connosco. Tem a duração de 1 ano letivo, porque eles tentam fazer coincidir o programa com o início e o final dos anos escolares. O objetivo que eles têm que fazer é criar uma mini-empresa. E eles são acompanhados por um professor da Universidade do Porto e um tutor do Millennium BCP. E aqui, eu já vou explicar o que é isto. Aqui já começa a ter um dedo nosso. Aqui já não é só JAP. Quando eles nos propuseram o programa entraria com um tutor do Millennium BCP. O que é o Millennium BCP? É um banco português que patrocina o projeto, o programa, o Startup, junto da JAP. E o que a JAP faz é ir ao Millennium, pedir uma pessoa, um tutor, geralmente é um analista de projetos, eles tentam arranjar um analista de projetos, que vai acompanhar as equipas. Mas nós dissemos à JAP, esperem lá, então vocês querem vir cá e a gente não faz nada, nós temos a trabalheira de organizar isto tudo, então e ele vem cá e acompanha as equipas e mais nada, não se dá mais nada, eles ficam sozinhos, em autogestão. Claro que nós somos professores, aquilo fez-nos uma confusão imensa, e nós dissemos, não. Se é para isto funcionar na Universidade do Porto, então aqui o programa vai funcionar com um professor a acompanhar as equipas. Há um tutor, gente da banca, ok, podemos ter consultores do tecido empresarial, ok, mas há um professor que nós também queremos acompanhar e então nós forçamos a entrada do professor. Portanto, isto é algo que tem a ver já com o protocolo JAP Universidade do Porto. Já fomos nós a meter a colherada neste assunto. Okay? E então, o que é que faz o professor? O professor coordena e acompanha a equipa, trabalha em coordenação com o tutor do Millennium BCP a estratégia de orientação da equipa e fazem reuniões conjuntas, ajuda à criação e manutenção de canais de comunicação, quer com o tutor do Millennium, que às vezes é muito difícil apanhá-lo no seu local de emprego, e tenta criar potenciais parceiros do negócio e direcionar os alunos, quando há dificuldades, para outras unidades orgânicas da Universidade do Porto. Portanto, há um encaminhamento que o professor faz, o professor não deixa a equipa em autogestão, não ficam os alunos em autogestão, nós ajudamos a encaminhar a equipa para recursos da universidade que eles não fazem ideia que existem. Olhem, vou dizer aqui um parênteses, nem eu não fazia a mínima ideia quando comecei isto. Havia recursos na minha universidade que eu não fazia ideia de que existiam, não fazia, conheci-os. Por exemplo, a UPIN, que é a vossa agência de inovação. Eu não fazia, eu tinha ouvido falar na UPIN, mas não sei, achava que era uma caixinha de coisas para colar na parede, não fazia ideia do que era a UPIN, não tinha a mínima ideia. Mesmo como investigadora, vejam, mesmo como investigadora eu não sabia da existência da UPIN. E caso a equipa chegue ao final do projeto e o projeto tenha potencialidade, nós também ajudamos a direcionar depois o projeto para a fase seguinte, para a incubação. Sem nós lá, a Universidade do Porto, e sem os professores, isto não era possível. A JAP sozinha não consegue fazer isto. Consegue dar-lhes o processo da formação, faz a competição. Se o projeto tiver muito, muito potencial, pode ajudá-los a incubar numa estrutura exterior à faculdade, mas nós temos melhor, nós podemos incubá-los no seio da própria universidade. Temos onde. Como é que isto funciona? Ela pode funcionar em regime curricular. Nós não gostamos muito do regime curricular. O que é o regime curricular? Há uma disciplina onde se ensina empreendedorismo. Temos uma na Faculdade de Engenharia, no MIET,
Temos uma na Faculdade de Economia, vejam as evidências, onde é que está o empreendedorismo? Engenharia e Economia, que surpresa. E artes, e desporto, e o resto, não está. E temos outra na licenciatura em Comunicação e Informação, por uma razão muito simples. É que uma das professoras deste curso é coordenadora deste programa, é nossa, e abriu a disciplina. Nós gostamos do regime extracurricular. A JAP ficou maluca quando nós dissemos nós queremos trabalhar isto em regime extracurricular. Ficaram malucos porquê? Porque eles diziam nós queremos que seja em disciplina para ter a garantia que os alunos começam e acabam o processo e vão às competições e que eles não caem pelo caminho. A geneira é completamente ao contrário. Os das disciplinas acabam o primeiro semestre, vão-se embora, já não vão ao concurso. Os do extracurricular mantêm-se. O que é o extracurricular? O extracurricular, nós lançamos um call para os estudantes da Universidade do Porto todos e dizemos, temos este programa, venham, eles fazem uma pré-inscrição, fazemos também call para professores para acompanhamento das equipas, fazemos uma sessão de abertura com todas as formalidades agora e depois temos uma feira autêntica, que é sempre um momento muito assustador para mim. Imaginem este auditório cheio de pré-inscritos no Startup e imaginem nós acabarmos a sessão de encerramento, explicamos o programa e dizemos assim, muito bem, meus senhores, agora vão-se levantar, todos, e vão formar equipas de 5, encontrem parceiros. E o conselho que nós nos damos é que tentem encontrar equipas o mais dispares possível. Que curso és? Artes? Ok, eu sou de desporto. Tu, economia, ok, e tu? Eu sou de Ciências da Informação. Então está bem. E mais um de... O que é que tu és? Esse não serve, tem que ser outro. E tu és de Direito. Porreiro. Fazemos os 5 um grupo, já temos um grupo para a competição. Mas que grande mistura de grelos, dizemos nós em Portugal, não é? Mistura de grelos quer dizer que é um de cada lado. É ótimo para a criatividade. Não há nada melhor para a inovação do que esta mistura. Porque se são todos de economia... têm todos o pensamento afunilado para o mesmo lado. Se são todos de desporto, eles só vão pensar em negócios de academia e de venda de bolas e de qualquer coisa do género. E eu tive um aluno meu de desporto que estava numa mini empresa que produzia sapatos. Tinha assim umas inovações nos sapatos. Aquilo punha-se tacão, tirava-se tacão. Eles faziam ali umas coisas engraçadas. O salto nos sapatos. E alguém de desporto estava num negócio completamente diferente da sua atividade profissional. E é muito interessante, dá uma riqueza imensa. Estes alunos ficam tão vinculados ao projeto que os do plano curricular, que estão fartos de ouvir sempre a mesma coisa, desmotivam e estes estão sempre muito motivados e muito automotivados. E como isto é depois das aulas, têm mesmo que estar automotivados, porque senão não vão. Abrimos o processo de inscrição das equipas, atribuímos professores e tutores e eles depois fazem as inscrições definitivas. E nós depois iniciamos também, lá estamos nós, a dar aquilo que a Junior Achievement não dá, e por isso é que eu perguntei hoje de manhã ao René como é que eles faziam o processo de formação. Nós dissemos à Junior Achievement, vocês só fazem o concurso e não fazem mais nada. Querem levar a ensinar o empreendedorismo, mas depois não lhes dão formação. Agora imaginem um de desporto, era sempre o exemplo que eu dava, que foi a minha angústia inicial. Agora imaginem alguém do desporto que chega aqui e começa a ouvir falar de conceitos financeiros, económicos e plano e não sei o quê. Nós ficamos com uma coragem, nós queremos logo ficar no projeto, imaginem, queremos é dar à sola e pôr-nos a andar. Okay? Porque isto é assustador, se falam nisto no início. Então, ou nós lhes damos formação, ou então muitos destes alunos vão embora porque não vão sentir-se com coragem suficiente para vencer a barreira do seu desconhecimento. Então, criamos um plano de formação, que somos nós que damos. Nós temos 6 sessões de formação, uma delas só não é nossa. Ela é toda feita pela equipa de coordenação. Somos nós. E não, como dizia alguém hoje de manhã, não recebemos mais por isso, não é? Tal como estes preletores que vêm cá, nenhum de nós recebe dinheiro por isto. Às vezes nem uma palmadinha nas costas. Mas pronto, nós somos doidos, somos assim e temos muito orgulho em sê-lo. O que é que nós conseguimos há muito pouco tempo? Esta coisinha amarela aqui, que eu penso que vocês não têm. Quando um aluno se licencia na Universidade do Porto, ele tem o seu diploma de licenciatura. E além do diploma de licenciatura, ele tem um suplemento. Nesse suplemento estão registadas todas as ações de formação que ele fez e que a Universidade do Porto reconheceu como válidas no seu acréscimo de formação. Ok? Nós conseguimos que a Universidade do Porto reconhecesse o plano de formação dado no Startup
e que ele conste agora no suplemento ao diploma dos alunos. Portanto, nós estamos a dar formação, não é uma formação qualquer que nos apeteceu, nós temos um plano de formação reconhecido pela Universidade, validado pela Universidade e que vale no mercado de trabalho para os nossos estudantes. E ainda treinamos com eles. Temos 2 sessões em que eles apresentam e discutem os seus projetos e nós ajudamos, porque nós queremos que eles ganhem os concursos. Nós temos já uma equipa vencedora de um europeu na Universidade do Porto. Estes são os carolas. Estes são os carolas. A equipa é muito importante. Eu agora vão permitir os estudantes que eu faça um parênteses muito pequenino para os meus colegas docentes. A equipa é fundamental neste projeto. E nós somos todos completamente malucos, devo-vos dizer. Somos loucos de todo. Porque só gente completamente louca é que se mete numa coisa destas, é que tira horas à família, é que tira horas ao seu trabalho, é que trabalha fora de horas para estar nestes projetos. Mas nós gostamos disto. Deve ser um vírus qualquer que nós apanhamos todos. E vejam, a equipa é muito interessante. Eu sou de desporto, vejam lá. Desporto, tem tudo a ver. A Catarina Roseira está um bocadinho mais dentro disto. Ela é da Faculdade de Economia e é do Marketing. Ela é muito assertiva nas questões da formação, dá uma ajuda imensa, porque ela sabe exatamente o que é preciso ensinar. A Manuela é das Ciências da Comunicação e Informação. E adora empreendedorismo. Ela é a mais viciada de nós todos. O João José é da Faculdade de Engenharia, vocês vão ouvi-lo daqui a bocadinho. Esta é a minha parceira, também é Susana, é outra Susana, Faculdade de Farmácia. E temos aqui o Carlos Pereira, que é da Faculdade de Ciências. Portanto, a nossa equipa de coordenação do Startup é uma equipa multidisciplinar. Nós não somos todos do mesmo sítio, nós somos todos de faculdades diferentes e temos formação diferente. Eu vou já terminar, vou acelerar aqui. A ideia, obviamente, é que os alunos vão à competição e a ideia é que eles formem empresas, startups efetivas, que possam incubar. E onde é que eles incubam? Eles incubam numa estrutura da própria Universidade do Porto, que é a Universidade do Porto de Tecnologia, a UPTEC, e há algo muito interessante para o qual eu quero chamar a atenção. Eles podem estar incubados 3 anos e eles têm fases de incubação e eu chamo a atenção para esta aqui. Fase de pré-incubação. E agora vejam o que eles dizem. Leiam vocês. Eles vão incubar ainda sem a empresa formada. Eles saem do concurso verdinhos, a ideia ainda não está completamente estruturada e eles têm onde incubar. A primeira fase da incubação é um ninhozinho. Começamos em 2008 a sério. Já temos a Alumni, já temos uma rede Alumni. Sabem quem é o presidente neste momento dos Alumni Internacional? É português, saiu do nosso grupo. Só começamos em 2008. Vejam o que isto mexeu a nível da universidade com os estudantes. E eles foram sozinhos, eles é que criaram os Alumni. Nós não tivemos mão nisto, foram eles sozinhos. Ora, onde é que nós estamos? Estamos no site de voluntariado da Universidade do Porto. A Universidade do Porto, como nós somos doidos, disse, pronto, eles vão ser doidos, mas são doidos com um título, e concedeu-nos o título de voluntários oficiais da Universidade. Brevemente vamos estar no site, na página de empreendedorismo, no portal de empreendedorismo da UP. E acabei, mas quero deixar uma mensagem. Já agradeci ao João José, volto a agradecer, mas tenho que agradecer uma coisa ao Brasil. Eu pergunto muitas vezes porque é que eu sou uma pessoa criativa, cheia de energia, porque sou, esta é uma característica minha, detesto estar parada, tenho que estar sempre a mexer e ter qualquer coisa de nova. Porque é que eu em 2007 venho para isto, vinda do nada, e eu acho que devo muito ao Brasil e que devo muito a esta editora Guanabara. Eu devorei em pequenina inúmeros livros brasileiros, porque nós importávamos, não havia em Portugal, nós importávamos, e eu li inúmeros livros da Turma da Mónica, da Luluzinha, do Zé Carioca, eu li imenso disto. E, portanto, eu acho que devo um bocadinho ao Brasil, deste meu lado empreendedor e desta minha energia. E vou deixar o terceiro desafio deste fórum. João José, desculpa, vou lançar mais um desafio. Estão ali 2, eu vou lançar mais um. Que é vocês têm que adivinhar qual é o meu personagem preferido aqui nos livros de quadradinhos. Muito obrigada a todos.
Nosso muito obrigada, professora Suzana. O que você quer? O nome do livro do Zé Carioca. Tá ruim de ler, você não lê? Dá, não. Não dá para ler, né, Cláudia? Tá distorcida a imagem, é. Bom. A gente vai buscar aqui e passa daqui a pouco. Ah, tá bom. É que eu achei que talvez o livro fizesse alguma referência à questão de... Isso já é processo de investigação, já percebi. Bom, eu gostaria de agora dar uma oportunidade para o pessoal internauta que está acompanhando aqui a conferência da professora Suzana, cumprimentando esse pessoal que está nos acompanhando aí pela internet. Gostaria de saber se tem alguma sugestão, alguma pergunta vinda da internet. Se não, gostaria de abrir aqui a sessão para perguntas e debates e curiosidades. Eu gostaria que as pessoas que fossem se manifestar, por favor, se apresentassem ao microfone. E eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de conversar sobre essas ideias interessantes. Professor Marques. Já vou me manifestar aqui, só para apresentar, né, José Marques, do Departamento de Educação Física aqui da Universidade Federal de São Carlos. Quando se fala de empreendedorismo e na sua apresentação, colocado aí o investimento com relação à formação lá na infância, falando da importância do dinheiro, do negócio, etc., tem que se tomar muito cuidado com a formação desses jovens para não pervertê-los, considerando o dinheiro pelo negócio de aproveitar uma oportunidade de ganhar em detrimento do prejuízo do outro, enquanto o empreendedorismo tem na necessidade de dar valor ao dinheiro, mas na necessidade de vender algo que alguém vai precisar, porque eu não faço mais uso daquilo. Então, obviamente, a hora que a gente lida com as crianças, estamos lidando com as famílias. Então, como é que é embasada, né? Como é que é montada essa estrutura de falar do dinheiro, mas enquanto valor, e não do dinheiro enquanto algo sem apologia ao capitalismo, etc., mas enquanto formação e valorização do ser humano e, obviamente, do cidadão. Obrigado. Muito obrigada por a questão. E essa pergunta tem duas respostas. A primeira é, no processo formativo da criança, nós temos que transmitir a ideia de valor. A ideia de que ele vai ser capaz um dia de ter o seu negócio, que o seu negócio vai servir para ele ganhar dinheiro, para ele ter a sua família, para ele ter rendimentos para a sua família. Como tudo o que fazemos na escola, nós educamos pela positiva. Nós vamos lhe dar a formação e vamos tentar dar-lhe a coragem para um dia ele lançar o seu negócio. E se quem está a acompanhar as crianças na escola tiver boa formação pessoal também neste sentido, não vai passar à criança a ideia de que ela vai ganhar mais dinheiro se pisar o outro, que ela não vai ganhar mais dinheiro a vender a banha da cobra. Isto não deve ser transmitido. Isto está a ser transmitido pela internet, não é? Vai para o mundo inteiro. A segunda resposta é, João José, tretas. No mundo do negócio, essa conversa não vale nada. Aqui no Brasil, vocês tiveram as pulseiras do equilíbrio? Tiveram? Lembram-se das pulseiras? Portanto, nós fazíamos como era. Eu vou dizer, lá na internet não se deve ver. A gente punha-se assim, não é? E tal, e ficava com os copos. Não vê muito. E depois punhamos a pulseira e... não mexe. Lembram-se? Era o teste. Lá em Portugal era este o teste. Milagre! Era coisa milagrosa. Os velhinhos tinham que usar, porque se aquilo melhora o equilíbrio, mais velhinho nenhum cai no mundo. Portanto, aquilo era o produto milagroso. Aquilo veio direto de Fátima. Foram os 3 pastorinhos que tiveram uma ideia inovadora, passaram aquela ideia através de processo mental a uma pessoa que rezava muito, ela criou a empresa. Qualquer neurologista ou alguém que saiba um bocadinho de neurofisiologia sabe que isto é um processo de indução a partir do momento em que a gente pensa assim.
eu vou estar mais equilibrada, os comanditos do cérebro estão todos ativados e eu já nunca mais saio daqui. É o que eu faço no ginásio, quando a pessoa manda fazer assim, não é? E eu, se estiver muito cansada, sinto-me assim, um bocado desequilibrada, e se eu pensar, concentra, equilibra. É um processo de indução cerebral, era o que acontecia com as pulseiras. Ora, qualquer pessoa minimamente instruída gozava com os alunos todos por causa disso. Acham que eles acreditavam em mim? Foi o negócio da China. Okay? Aquela empresa, que foi uma empresa de curto prazo, foi um negócio de muito curto prazo, ganhou, eu não sei quanto é que eles ganharam, eu nunca vi ganhos, até porque isto era assim uma coisa um bocado obscura, não é? E eu nunca vi ganhos associados a este negócio. Mas na verdade é que quando uma empresa está no mercado e tem que competir, nós sabemos como é, eles ficam subjugados às leis do capitalismo. Nós não é isto que vamos passar aos nossos estudantes, mas nos universitários eu não tenho a linguagem da coitadice. O que eu digo aos meus jovens universitários é que vocês vão para o meio dos tubarões e têm que lutar entre os tubarões e não podem lutar com os tubarões com uma peninha de galinha. Vocês têm que lutar com o arpão. O que é que vamos passar aos nossos alunos? É o mundo encantado ou vamos passar-lhes o mundo real? Eu acho que o mundo encantado tem lugar até ao final da sua formação pré-universitária, penso eu. Quando chegamos ao universitário, eles têm que ter noção do quão aguerrido é o mercado, que devem estar no mercado com o máximo de humanidade possível, mas que há situações onde a humanidade fica subjugada a uma coisa que se chama sustentabilidade. Então, é muito difícil fazer este jogo. Eu lembro-me de uma discussão, numa discussão de pré-projetos para ir à competição há 2 anos, houve uma empresa que apresentou a seguinte ideia. Eles queriam fazer, por causa da baixa de emprego em Portugal, e eles queriam fazer uma empresa de formação que capacitasse os jovens de competências para o mercado de trabalho. E algumas dessas competências eram competências e era mercado de trabalho dos universitários. E então há um jovem que se levanta da plateia, que se vira para o colega e que diz: olha lá, tu não tens vergonha de estar a fazer um negócio desses? Tu com esse negócio, nós já temos pouco emprego. Tu com esse negócio, estás-nos a tirar emprego a nós. E a resposta é: quero lá saber, a minha empresa precisa de ganhar dinheiro. E agora contra-argumentar isto? Estão a ver? Se eu lutar com a Paula num projeto, ela quer desenvolver a tecnologia dela, montar uma empresa na dela, e eu quero na minha. Eu vou ser meiguinha com a Paula e dizer: Paula, eu abdico, vai lá tu e tal. Não, nós vamos guerrear como umas leoas para pôr o nosso negócio a funcionar. Portanto, eu acho que não temos que ter pruridos nem vergonha desta conversa. Temos que pôr o jogo na mesa como ele é. Negócio é mundo cão. E tem regras muito próprias. E ou nós temos estrutura pessoal e moral para aguentar, ou então não podemos entrar no negócio. Ok? Esta é... E agora isto foi para o mundo inteiro e eu vou presa quando chegar a Portugal. Olá. Olá. Meu nome é Amanda Silvati, sou da Universidade Federal de Viçosa. Queria te parabenizar pela apresentação. E aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que chama empresa júnior, né? Então, dentro das universidades, a gente tem, mesmo dentro lá do nosso departamento, a gente tem a empresa júnior, a EFICAP, que é da educação física. Eu queria que você falasse se isso também tem em Portugal e como que você enxerga o papel dessa empresa júnior dentro desse modelo, tanto do que você mostrou do JAP, né? Quanto... Startup. O programa é o Startup, é da JAP. A JAP é a entidade. Exatamente, do Startup. Como você o incluiria dentro da sua metodologia de formação que você propôs para a ideia do conceito universitário de empreendedorismo? Amanda, nós temos também a empresa júnior. Eu não conheço completamente a metodologia de funcionamento das empresas júnior. Sei que temos a empresa júnior na Faculdade de Engenharia. Os engenheiros são pioneiríssimos nestas coisas e estão sempre à frente de tudo o que acontece na nossa universidade nesta área. E eu não sei muito bem qual é a orgânica de funcionamento. Agora, não me parece que elas colidam uma com a outra. Parece-me que elas são complementares.
Okay? Quem forma uma empresa júnior, eles já formam uma startup, muito protegidos pelo ambiente universitário, e eles vão precisar também do processo formativo. O processo formativo pode acontecer por quem acompanha a formação da empresa júnior, ou eles podem ser muito empreendedores e procurar a formação de que se necessitam para a ter, ou, por exemplo, a passagem pelo startup pode ser ótima para os futuros jovens que vão formar as empresas júnior. Portanto, não parece que colida, parece-me que serão mais projetos complementares. Não seria tirar um da universidade e colocar o outro ou dizer, olha, são duas coisas completamente diferentes. Vejo mais um espírito de complementaridade nos dois. Mas se você acha que a ideia da empresa júnior ela poderia ajudar tanto na sua ideia de formação, como até como ponto final, por exemplo, de que o aluno talvez fizesse, ao invés não só de participar de um projeto de extensão universitária, no nosso caso da educação física, que ele tivesse um papel, passasse, vivenciasse, por exemplo, dentro da empresa júnior. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu não percebi, Amanda, desculpa. Não percebi bem. Por exemplo, o aluno, quando vem da educação física, às vezes ele participa de um projeto de extensão com atividade física para terceira idade, meia idade. Sim. Como que você enxergaria, então, o papel dessa empresa júnior no seu processo formativo? Você não acha que eles também poderiam passar, os seus alunos que você está formando lá da ideia do empreendedorismo? Do startup. Ou não, da sua disciplina, que pode ser empreendedorismo dentro da universidade, não poderiam passar ali pela essa empresa júnior e ter uma vivência disso? Como que você enxerga a participação dessa ideia de ensino, de empreendedorismo e a empresa júnior? O que estamos a dizer é, eles fariam uma pré-passagem no startup, faziam a formação e seriam encaminhados para a empresa júnior. Okay. É isso? É essa a ideia? Ser. Poderia ser. Dada a dimensão do startup e dados os objetivos da JAP, o objetivo é formação em massa, ok? Portanto, o que é que iria acontecer? Teríamos que ter um processo qualquer de filtragem para selecionar os alunos participantes no startup para ir para a empresa júnior, porque a empresa júnior é uma coisa mais pequenina, mais bem organizada, e penso que não suportaria ter 80 alunos por ano a chegarem para essa formação, porque nós estamos a dar formação de 60 a 80 alunos por ano. Às vezes eles não chegam todos às fases da competição, mas eles são de facto muitos, porque o call que eu vos falei é para toda a universidade. Todos os alunos da universidade recebem uma mensagem a dizer venham. Então, nós na primeira sessão, este ano, tivemos 260 pré-inscritos. É muita coisa para nós, professores, lidarmos sozinhos. Depois uns desistem, depois formam-se em grupo. Então, num projeto empresa mais pequeno, teria que haver um filtro qualquer para depois eles entrarem nesse projeto. Porque eu vejo que seria interessante, por exemplo, no caso do que eu vejo dentro da Universidade Federal de Viçosa, que, por exemplo, a gente poderia ter, dentro da educação física, talvez a empresa júnior da educação física pudesse dar suporte para aqueles que participariam do startup da educação física. Como, por exemplo, a empresa júnior da veterinária poderia dar o suporte, criar essa ideia de passar também, de vivenciar a ideia da empresa júnior. Se isso seria uma vivência da empresa, ou seja, a empresa júnior está a funcionar e acolheria os startups para um estágio. Exato. Okay? É uma ideia brilhante. Que isso. Podes vir para o Porto, para o pé de nós, que a gente vai já tratar disso. Sem dúvida. Eu acho uma ideia brilhante. Obrigada. Aliás, eu acho que nós devemos aproveitar este momento de criatividade nossa, dos professores também, de perceber que recursos é que temos nas nossas universidades e de que forma é que podemos juntar esses recursos para criar estas oportunidades para os nossos estudantes. Estão a ver que aqui, do nada, sai uma ideia da Amanda, porque a Amanda tem uma empresa júnior e estava mesmo a ver os meus startups a irem estagiar para a empresa dela. Numa comunicação nós somos meia dúzia no nosso parque universitário, de repente sai uma ideia, já saiu uma ideia. O startup ainda não está no Brasil sequer, mas vai estar, não é, José Marcos? Vai estar. Se depender de mim, vai estar. E quando o startup estiver cá, vai tudo estagiar para a empresa júnior de educação física da Amanda. Vejam como isto nasce rapidamente, como nós estamos também predispostos a pôr o empreendedorismo a mexer na universidade. E não é difícil. Toma algum tempo, mas não é difícil. Não é difícil dar-lhes esta formação. Acho que nós temos tempo para mais uma pergunta.
Você pode se apresentar, por favor? Meu nome é Matheus, faço engenharia na USP e achei bem interessante as ideias que você deu, mas de certa forma mostram o movimento dos professores em direção aos alunos para ensinar o empreendedorismo. O que você poderia sugerir dos alunos em direção ao empreendedorismo? Os alunos não têm ideias por geração espontânea. Eu há bocadinho tive uma conversa muito interessante à hora do almoço com alguém que me dizia assim, e não vou nomear o alguém, obviamente, que me dizia assim: os alunos não se mexem, não são criativos, eles não são... Epá, eles ficam ali à espera que aconteça alguma coisa e não anda. E eu dei o seguinte exemplo. Nós temos um burro e temos uma cenoura. Okay? O burro está quieto. Se nós pusermos a cenoura, o burro anda. Mas nós tiramos a cenoura e o burro está quieto. Porque a motivação do burro é a cenoura. Se nós nunca demos cenouras aos estudantes, se nós nunca lhes falamos sobre empreendedorismo, se eles não sabem nada sobre negócio, porque é que eles vão levantar o rabo da cadeira e dizer eu vou fazer empreendedorismo? Eles nem sabem o que é. Então, movimentações dos estudantes aconteceram depois de nós termos dado a cenoura. Nota o que aconteceu. Eu sei que passei no finzinho... Ainda está aqui a minha apresentação? Não. Eu passei muito finzinho, não faz mal, não há problema nenhum. Eu passei muito rápido ali no fim, porque já estava a ultrapassar o tempo. Mas nota como nós nascemos em 2007, os professores foram fazer formação, o Startup arranca em 2008, o primeiro ano foi um ano de experiências, nós mudamos muita coisa, em 2009 nós já estávamos bem a sério, nós estamos em 2014, já temos uma rede alumni que nasceu onde? Nos estudantes. Porquê? Porque eles já tinham as cenouras todas. Eles não tinham uma cenoura, eles já tinham o campo das cenouras. Nós demos a semente, nós demos o conhecimento e a partir dali eles andam sozinhos. Os alumni este ano vão fazer uma conferência internacional sobre empreendedorismo no dia 10 de novembro, em Portugal. Alunos sozinhos, com o apoio e o patrocínio da JAP, da Junior Achievement, mas a organização deles. Nós do Startup nem convidados somos para lá estar, somos parceiros deles. E encaminhamos os nossos startups para lá. Ok? Portanto, o estudante só se mexe quando percebe que se pode mexer. Se nós não fizermos este processo de formação, os estudantes não se vão mexer nunca porque não conhecem. A partir daí chega tudo e mais alguma coisa. Não há nada mais criativo que um estudante. Se um estudante é tão inteligente ao ponto de aprender a ciência, não ia ser inteligente ao ponto de se mexer para outras atividades da universidade. É tonto dizer que os nossos estudantes não se mexem. Os nossos estudantes valem ouro, chegaram à universidade, são as pessoas mais inovadoras e mais entusiastas do mundo. E agora eu não posso ir mexer à procura de ovos se eu não sei o que são ovos. Ok? Eu não sei se respondi à pergunta. Respondi. Dado o avançado da hora... Portei-me muito mal, não foi? Não, portou-se muito bem. Eu gostaria de agradecer... Você quer falar ainda, Ana Cláudia? Eu queria fazer uma pergunta. É que a gente está... Pode ser rapidinho? Pode acabar. Não, se for rapidinho, acho que você pode. Não, na verdade, eu queria elogiar a palestra, né, a apresentação da Suzana e dizer assim, nós estamos passando pelos 20 anos, então, o quanto a gente vem caminhando nessa direção, considerando que desde 20 anos atrás, nosso bacharel já tinha uma disciplina que chamava Ciência e Tecnologia em Educação Física, e que pena que não tem tempo, talvez fique para o COF, mas neste seu processo de empreendedorismo, eu achei duas coisas muito interessantes, que é a questão da importância da diversidade para o processo de criação, e que o processo de criação, né, não é talento, né, que as pessoas precisam aprender a trabalhar em equipe. E o quanto essa diversidade é importante, porque hoje a gente está cá discutindo, desculpa, Amanda, mas na educação física, e que enquanto a gente não tiver essa diversidade, a gente não dá conta do projeto como um todo, que é o objetivo final do empreendedorismo, não é só ter ideia. Né? E aí essa importância deste processo e o quanto a saúde no Brasil, o SUS, está usando a ideia, né? Eu vi o mesmo modelo proposto de organização
na questão da resolução dos problemas complexos da nossa saúde, que lá em Portugal também isso. Hoje, na ponta, a gente está gerando projetos aplicativos, né, que tem um pouco essa cara. Mas, às vezes, são equipas monodisciplinares. São os profissionais da saúde que se juntam todos para fazer um brainstorming e ter uma ideia. E se convidassem os engenheiros, se convidassem os gestores, se convidassem a malta das artes, a malta que faz compósitos, a malta que faz isto, que faz aquilo, a ideia nascia mais forte e nascia mais bem direcionada para as necessidades deles. Muitas vezes nós, como não consultamos os nossos parceiros, não sabemos que algo do qual nós temos necessidade já é fazível. E esse é um problema grande. Isso é verdade. Ainda faltam profissionais, né, na equipe. O seu comentário também me suscitou dizer algo que eu não disse na comunicação. A ideia que vai a concurso tem que ser uma ideia inovadora. Portanto, eles não podem ir a concurso como uma empresa de sapatos. Já existem empresas de sapatos, esse negócio já existe. Tem que ser algo inovador. Tá? Tem que ser uma ideia criativa. Às vezes é algo que vem do dia a dia. Um exemplo, um grupo de alunos sabia que um dos problemas dos nossos estudantes agora com a crise é aquecer a comida. Eles deixaram de comer nas cantinas, já não têm dinheiro, trazem a comida de casa. E, portanto, têm a necessidade de, ao almoço, aquecer a sua comida. Um problema, as faculdades não têm micro-ondas disponíveis e quando têm um ou dois, não dá para todo o parque escolar. Como é que se resolve este problema? Juntaram-se umas meninas da Química, mais um de Economia. As meninas da Química desenvolveram uma manga que se coloca à volta das caixinhas de plástico que trazem a comida. Aquela manga quebra-se e, por reações químicas internas, que elas é que sabem quais é que são, porque eu não percebo nada de química, okay? A manga aquece, transfere o calor para a comida e aquece a comida. Isto nasceu numa startup neste projeto. Okay? Isto nasce. Foi assim. Porque se juntaram meninas da Química, depois tinham um da Economia que ajudou à parte dos negócios, eu já não me lembro, peço desculpa, não me lembro da constituição da equipa toda, porque elas são muitas no startup, mas nasce assim, uma ideia. Ok? Portanto, aqui, a filosofia do startup não é direcionar para nenhuma área, é a ideia nascer de uma carência que eles sentem no mercado, no seu futuro mercado. Nós podemos encerrar essa sessão. Mais uma vez agradeço a professora Suzana pelas suas palavras e dizer que agora o nosso desafio é tentar encontrar cenouras apetitosas, né? E para motivar todo o nosso grupo, toda a nossa universidade. E acho que nós temos aqui um caminho grande pela frente e você já nos mostrou uma rota, talvez, a seguir, um exemplo, e temos muito a aprender com vocês. Muito obrigada, então. Acho que temos o coffee break. Não sei se o... Não? Você quer fazer a...